Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre como estimular o ciclo energético, demonstrando respeito. Essa série é baseada no livro Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. E aí, pessoal? Já fizeram o teste do respeito? Nós falamos sobre isso no segundo vídeo dessa série. Se você já fez, sabe o quanto isso é importante, principalmente para os homens. Hoje vamos te ajudar a demonstrar respeito pelo seu cônjuge e assim sair do ciclo insano e entrar no ciclo energético, onde o amor estimula o respeito, que estimula o amor. Primeira coisa que devemos perceber para desenvolver o ciclo energético é o respeito pela carreira. Em geral, os homens se identificam pelo que fazem. Quando dois homens se conhecem, geralmente a primeira coisa que perguntam um para o outro é qual é a sua profissão. Já para as mulheres, essa pergunta costuma vir depois de muitas outras. Isso acontece porque o homem trabalha desde que Deus o criou. Veja o que diz Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. O Éden era um lugar de trabalho para Adão. E desde então, temos que trabalhar para sobreviver. Esse desejo para garantir a sobrevivência da família está no coração do homem. Agora imagine que o seu marido perde o emprego e aí chega em casa arrasado. E, para consolar, você diz, tudo bem, eu te amo. Mas para ele isso não é suficiente. Nessa situação, ele precisa de que você estimule com palavras de afirmação, de respeito por quem ele é como trabalhador. E não só palavras de amor. Entende a diferença? Muitas mulheres não têm ideia da importância que o trabalho tem para os homens. Agradeça ao seu cônjuge por trabalhar e fale sobre o respeito que você tem por ele ajudar a sustentar a família com seu trabalho. Em geral, na época do namoro, nós admiramos uma namorada ou um namorado que seja trabalhador, que tenha um bom emprego ou que se esforça no seu negócio. Mas aí, com o passar dos anos, muitas vezes nós temos a sensação de estar sendo trocados pelo trabalho. Sim, tem aqueles que são viciados em trabalho e negligenciam a família. Mas muitos simplesmente trabalham muito para proporcionar o conforto que a sua família exige. Muitas mulheres também sofrem porque o seu marido não valoriza o seu trabalho. Não entende o quanto ele é importante e a satisfação que dá a ela. A pessoa pode se sentir realizada com aquele trabalho, mesmo que o trabalho seja simples ou não dê muito dinheiro. Respeite o seu cônjuge pela dedicação ao trabalho, mesmo que ele não ganhe o que você gostaria. Por outro lado, nunca deixe o seu cônjuge pensar que você só está interessado no que ele pode te proporcionar com o seu trabalho. Vão aqui algumas sugestões para você demonstrar respeito pela carreira do seu cônjuge. Diga ou escreva para ele o quanto respeita pelo seu trabalho. Ouça as histórias sobre o trabalho dele com atenção e respeito. Sonhe com o seu cônjuge sobre o seu futuro profissional e o estimule a crescer profissionalmente. Não critique nem despreze o seu trabalho e nem o seu salário. Mas uma coisa que você deve respeitar no seu cônjuge são os seus conselhos. Talvez você pense que o seu cônjuge tem pouco para ensinar você. Você está tão acostumado a tomar todas as decisões que pensa que as suas ideias são as melhores e, portanto, não precisa da opinião do seu cônjuge. Maridos e esposas precisam sim um do outro. Será que você não está tomando decisões ruins em certas áreas por dispensar os conselhos do seu cônjuge? Talvez você pense que é melhor do que ele, então por isso você não tem nada a aprender com ele. Isso é afastar o seu cônjuge de você, pensar assim. O que ele pode dizer a você se você está sempre certo? Mesmo que algum dia você queira a opinião dele, ele não dará, porque sabe que falando ou não falando está errado diante da pessoa que está sempre certa, você no caso. Ou talvez você ache que o seu cônjuge não tem o direito de opinar sobre a sua vida. Mas se você se casou com ele, então agora a vida dele diz respeito à sua também, e você diz respeito a ele. Na verdade, os dois precisam examinar juntos qualquer situação em que alguma coisa esteja errada e tentar chegar a uma solução. Talvez o seu cônjuge esteja tentando te ajudar com um conselho que pode ser útil, mas você só vê crítica nisso.
Todos temos áreas em que somos fortes e outras áreas que não sabemos muito. Admita suas fraquezas e que precisa do conselho do seu cônjuge nessas áreas. Assim, você estará valorizando aquilo que ele é bom e pode te ajudar nisso. Às vezes você precisa apenas de encorajamento, mas outras vezes você precisa sim de conselhos. Mas como demonstrar respeito pelos conselhos do meu cônjuge? Quando precisar de conselhos, diga isso claramente. Agradeça os conselhos que receber de seu cônjuge, sem ficar ofendido. Reconheça que os conselhos deles são uma forma de demonstrar amor. Outra forma de demonstrar respeito é sendo amigo do seu cônjuge. Como assim amigo? Ele é meu cônjuge, não meu amigo. Mas veja o que está escrito lá em Tito 2,4. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. A palavra usada aqui para amor no original é amizade. Ou seja, a orientação aqui é que as mulheres sejam amigas de seus maridos e filhos. Quando estamos com os nossos amigos, muitas vezes nós fazemos coisas que nós nem gostamos muito, só para passar tempo na companhia deles, não é verdade? Mas quando estamos com o nosso cônjuge, às vezes nos recusamos a fazer algo que não gostamos muito. Mas veja o que diz Filipenses 2,4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. As pessoas têm necessidades diferentes. Alguns se sentem amados quando têm conexão com seu cônjuge, como falamos no outro vídeo. Olha lá no card. Olho no olho, sentados de frente, conversando. Já outras pessoas gostam mais de uma amizade ombro a ombro, assim, fazer alguma coisa juntos, mesmo que sem conversar. Só estar perto já faz toda a diferença. Meu marido tinha um amigo muito querido, que hoje já está com o Senhor. Eles gostavam de sair para pescar. Eu nunca entendi direito essa coisa de pescar. Duas pessoas sentadas lado a lado por horas, sem conversar. Se você fala alto, espanta os peixes. Então é uma atividade mais silenciosa. Acho que é por isso que poucas mulheres pescam, né? Mas o fato é que para eles isso era divertido. Eu tenho que respeitar essa necessidade dele de companhia, mesmo sem conversa. Se vocês estão desconectados e já não há mais conversa, experimente sentar junto ao seu cônjuge enquanto ele faz alguma atividade e simplesmente ficar ali, olhando, fazendo companhia. Com o tempo, ele vai começar a se abrir para você e dizer o que está se passando no seu coração. Acredite em mim, nem todo mundo gosta de sentar frente a frente, assim de ficar olho a olho. Talvez, para o seu cônjuge, você se sentar ao lado dele seja mais confortável e agradável. Como respeitar a necessidade do meu cônjuge por amizade? Demonstre e diga que gosta da companhia dele. Esteja lado a lado dele, mesmo que seja só para vê-lo fazer alguma coisa. Respeite as amizades dele e onde ele desenvolve as atividades que gosta com os seus amigos. Mais um fator que deve ser respeitado no casamento é o desejo pela intimidade sexual. O sexo e o afeto são ruas de duas mãos. No casamento, querer o afeto sem sexo ou sexo sem afeto não funciona. Negar qualquer um deles ao seu cônjuge é uma falta de respeito a ele e à sua necessidade. Não é justo dizer tenha olhos só para mim e ao mesmo tempo rejeitar o seu cônjuge sexualmente ou emocionalmente. 1 Coríntios 7, 5 e 6 diz: não privem ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Eu digo isso como concessão e não como mandamento. Tanto o marido quanto a esposa precisam satisfazer a necessidade sexual um do outro. Não fazer isso é desrespeitar essa necessidade tão importante para o outro. Se para você essa necessidade não é tão forte, talvez seja difícil entender porque isso é tão importante para o seu cônjuge. Mas você deve ter outras necessidades que você considera super importantes, como o afeto, por exemplo. E se você não recebesse esse afeto, como você sentiria? Talvez você sinta que vocês dois precisam estar próximos emocionalmente para então compartilhar sexualmente. Mas para o seu cônjuge, pode ser exatamente o contrário disso. O ato sexual é o que faz com que vocês fiquem próximos.
E quem está certo nisso? Os dois. Entenda que seu cônjuge tem o direito de pensar diferente de você e deve ser respeitado nesse direito. Mas lembre-se, como tudo no ciclo energético, você não conseguirá o que precisa ao tirar do seu cônjuge o que ele precisa. Como demonstrar respeito pelas necessidades sexuais dele? Primeiro, responda a ele com maior frequência e tome iniciativa nessa área sexual. Outra coisa, não o castigue com greve de sexo. Você não vai conseguir nada de bom fazendo isso. Seu casamento só vai piorar. Por último, para você ficar no ciclo energético, você deve respeitar a liderança. Paulo diz em Efésios 5:22, esposa, sujeitem-se a cada um ao seu marido, como ao Senhor. Muitas mulheres acham que essa parte da Bíblia só valia antigamente, mas toda a Bíblia foi inspirada por Deus e continua válida até hoje. Nós precisamos entender claramente o que essa submissão significa para nós. Muitas mulheres pensam que as suas decisões são melhores, então não faria sentido deixar o marido ser o líder. Mas nós sabemos que em qualquer lugar, para as coisas funcionarem bem, tem que haver um líder. Toda empresa tem um chefe, as escolas têm diretores, até um grupo pequeno tem um líder. Então a família, como qualquer outra organização social, precisa também de um líder para funcionar bem. Mas quem disse que esse líder tem que ser o homem? Deus! Deus escolheu o homem para ser esse líder. Porque quando Deus criou o homem, Ele já colocou no homem características que fariam dele o líder para a sua família. Mulher, valorize essas características que talvez você nem entenda, mas que tornam o seu marido um líder. Junto com a autoridade, Deus deu ao homem mais responsabilidades sobre a família. É ele o responsável diante de Deus se alguma coisa der errado. Sem a autoridade, ele não consegue cumprir as responsabilidades de cuidar e proteger que Deus deu a ele. Deus não dá autoridade para seu benefício próprio. Ele dá para que a pessoa possa servir melhor aqueles a quem lhe dera. A mulher é chamada a ceder ao seu marido, confiando que Deus e o amor do marido vão orientar as suas decisões. Muitos homens acabam se anulando e deixam de exercer a liderança porque as mulheres se opõem a todas as ideias dele. Com o tempo, ele deixa para lá e desiste dessa liderança. Respeitar a autoridade do marido em casa não diminui em nada a mulher. Pelo contrário, faz com que o homem ouça mais a opinião dela, porque nesse caso não há brigas pelo poder. Em geral, o homem age de modo dominador, mas isso é para tentar manter o controle. Se a mulher entrega o controle a ele e o respeita como líder, em geral ele aceita melhor as ideias da mulher e o casal consegue entrar em acordo. O marido bem-intencionado não usa a sua posição de autoridade como uma arma para massacrar a sua esposa. Não, pelo contrário, ele entende que essa posição de autoridade vem com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de agir como Jesus agiu ao dar a própria vida por nós. Ele age de maneira responsável e amorosa para ser o líder que Deus quer que ele seja. Talvez no seu caso, infelizmente, as coisas sejam bem diferentes desse ideal. Entenda que esse ato de submeter-se nunca envolve submeter-se à violência ou a coisas ilegais. Se você ou os seus filhos estiverem sofrendo violência, você deve se proteger e proteger a eles. Deus não exige que você aguente calada nenhum tipo de violência. A submissão a Deus vem antes da submissão ao seu marido. Portanto, qualquer coisa que seu marido peça que você faça e vá contra o que Deus diz na Bíblia, não deve ser seguido. Efésios 5:21 diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando entendemos a necessidade que o nosso cônjuge tem de amor e respeito, colocamos em prática essa submissão mútua. Isso acontece quando nós conseguimos fazer acordos, abrindo mão de algumas coisas para atender às necessidades do nosso cônjuge. O que acontece é que quando o amor e o respeito estão presentes na relação, geralmente o casal resolve o conflito sem que haja necessidade de impor nada. Duas pessoas bem intencionadas que se sentem amadas e respeitadas quase sempre descobrem uma solução criativa para resolver o conflito. Quando há amor e respeito, os dois resolvem as coisas com mais sabedoria, entendem que os conflitos acontecem, mas que conversando eles podem se entender sem brigar.
Nenhum dos dois perde, não. Eles fazem propostas, cada um cede um pouco, de maneira que o resultado final faz sentido para os dois. A recusa em respeitar o marido é, na verdade, uma recusa a respeitar o mandamento de Deus. Se confiamos que Deus está trabalhando na nossa vida e na vida do nosso marido e nos submetemos a Deus, então nós podemos aprender a respeitar o nosso marido. Como demonstrar respeito pela autoridade dele? Elogie as boas decisões dele. Não discuta as decisões na frente dos filhos. Apresente suas opiniões de maneira calma, sem atacar. Se vocês se esforçarem para agir de acordo com os princípios de amor e respeito, o seu relacionamento com certeza será mais positivo, porque vocês vão satisfazer as necessidades um do outro. Isso é muito legal, porque se você satisfizer as necessidades do seu cônjuge, essa atitude voltará para você, porque ele será motivado a satisfazer as suas necessidades. Essa é a beleza do ciclo energético. Mas talvez você ainda ache que não consegue agir de forma positiva, sem esperar o seu cônjuge mudar primeiro. Ou talvez você até tenha tentado mudar, mas não viu o resultado e desistiu. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Por que eu devo começar? Não perca o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar com seus amigos e dá um like pra gente, para que então esse vídeo alcance outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Tchau, pessoal! Até mais!